Bom dia, pessoal. Todo mundo beleza? Nesse dia maravilhoso, como sempre. Bom, estamos aqui novamente na nossa 11ª semana, aqui falando sobre os 12 passos do AA, dos Alcoólatras Anônimos. E o que a gente resolveu fazer essas 12 semanas? Colocar os 12 passos e inserir eles no recovery, né? Na saída desse vício, dessas coisas tão tristes que acontecem. No caso do AA, o alcoolismo. Mas a gente está entrando na depressão e na ansiedade também. Nós já falamos aqui por 10 semanas de cada passo e como que a gente pode colocar cada passo na nossa vida. E não só na depressão e na ansiedade, mas qualquer coisa que nós queremos mudar. E a gente muda quando algo para de funcionar, não é assim? As pessoas às vezes raramente fazem algo para sair daquela zona de conforto, porque é o que elas sabem. E às vezes aquela zona de conforto já não funciona mais. Por isso que a gente quer fazer alguma coisa e às vezes pela dor a gente não é mais a nossa escolha. Aí já vira uma necessidade de mudança. Então, antes da dor chegar, é bom que a gente examine o nosso próprio ser e vamos olhar o que não funciona, o que realmente precisa de uma ótima reforma, né? É o tal da reforma íntima. Não vamos esperar que a dor nos visite para que a gente possa fazer alguma coisa com aquilo. E fazer pelo amor não é sempre a melhor saída. No caso da depressão e da ansiedade, são grandes avisos. E nada vai sair da sua vida a não ser que já tenha te dado a lição e que você tenha aprendido a lição que aquilo veio te oferecer. Sendo Deus bom e justo, obviamente que ele nunca vai te dar um castigo, mas ele vai te dar sempre uma oportunidade para que você redirecione o seu caminho. Então, no passo 11 do AA, diz assim: procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus, na forma em que o concebíamos, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa vontade. Olha, pessoal, aqui é o Café Psicológico todo domingo. Nós estamos também, esse vídeo vai para o Instituto Namastê, do Ricardo Mello, as Pílulas Fraternas, a Rádio Espiritismo, vai para vários lugares. Então, só para falar, né, eu esqueço de sempre falar quem eu sou, não importa tanto, o que importa é a mensagem, mas meu nome é Débora Beldowicz. Aquele último nome não é tão facinho de escrever. Mas, tô aqui no meu Facebook todo dia, todo domingo às 9 da manhã. Vamos então lá. O AA, por que é um programa tão maravilhoso, né? Do resgate, né? Do alcoolismo? Porque cada passo envolve Deus. E quando a gente tira Deus das coisas, é quando as coisas começam a, vamos colocar aqui no popular, entortar. É ou não é? Então não importa. Muitas pessoas falam: Débora, você aí estuda psicologia, faz sessões, conversa com as pessoas, e você coloca Deus no meio disso? Eu falo, eu não coloco Deus no meio disso, no meio disso. Eu coloco isso no meio de Deus. Porque é impossível ajudar alguém num nível psicológico, emocional, sem Deus. Então, Deus, a vontade dele para nós, quando ela é compreendida, você liberta de qualquer depressão e de qualquer ansiedade. Porque o não saber é aquilo que nos faz preso. Né? Tanto que as fobias, os medos, vêm do que a gente não conhece. Porque quando conhece, vem um cão, um cachorro bravo assim, né, aparentemente bravo, e vem a sua direção, você vai ter, e é normal ter aquele receio, ter aquela prudência de não chegar e ir abraçando o cachorro, né? Mas essa prudência é por você não conhecer o cachorro, não conhecer o instinto daquele, se é um cachorro que já é cuidado, se é um cachorro doméstico, ou se é um cachorro que tem que sobreviver na rua e já foi atacado antes. É o não saber. Uma fobia de um cachorro seria o quê? A fobia seria o exagero daquele medo. E se eu exagero o medo, é o completo desconhecer daquilo. Então, quando a gente conhece, o medo vai embora, né? A gente pode ter a prudência, o cuidado, mas não mais o medo. Então, a ansiedade é esse medo, né? E Deus, ele nos traz exatamente a sabedoria, né? Aquilo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quando a gente fala de psicologia e quando a gente fala tem que separar de Deus, ou as pessoas vão usar a palavra religião, o que é muito diferente de Deus, né? Religião é uma coisa que os homens criaram, mas a religiosidade, o contato com Deus,
é em perfeita sintonia e em perfeito caminho com a psicologia. Então vamos lá. Quando fala que, vamos colocar aqui no caso da depressão primeiro. Procuramos através da prece e da meditação. Muitas vezes as pessoas vão falar, mas como que uma pessoa que está numa depressão tremenda vai conseguir ficar com a mente clara o suficiente para poder entrar em contato com Deus, para entrar em contato com o divino, para entender o que essa depressão está querendo me ensinar. Como é que eu posso voltar e acender essa luz que eu apaguei, né? Essa fuga para dentro de mim. E, pessoal, todo mundo já me conhece aqui, já sabe que nunca em uma maneira de julgamento. A gente faz aqui o café psicológico em maneira de vamos nos conhecer. Então, quem sou eu para achar que uma pessoa que está passando por uma fase de depressão, né, tá assim por castigo, porque quer, de jeito nenhum. Ninguém quer a dor, né? Então, mas quando a gente está lá no meio, a gente está no buraco, a gente está no escuro, as pessoas vêm e falam, acende a luz, passa um batom. Claro, isso tudo são técnicas, né, para a gente fazer algo com aquela depressão. Mas se a gente não começar e falar, quem sabe, se eu entender a mensagem que Deus está tentando me falar, quem sabe se eu der a chance, né, se eu pelo menos mecanicamente começar a fazer as coisas, porque às vezes a mudança não começa de dentro para fora. E muitas pessoas discordam. Todo mundo fala que a mudança começa de dentro para fora. Mas há casos que a mudança começa de fora para dentro. Por quê? No caso do vício, ela já está tão tomada, o seu interno está tão tomado pelo vício, que se você não começar a fazer as coisas externamente, é impossível você começar de dentro para fora. Então você começa de fora para dentro, você faz de conta. Porque de tanto fazer de conta se torna realidade. Não é assim? As pessoas que mentem muito, de tanto elas mentirem, elas começam a acreditar na mentira. Então, quando a gente começa a fazer as mudanças, de falar, eu vou começar a meditar, mas sem realmente aquela entrega, né, na confiança da meditação. Mas se eu já começo a fazer de conta, a vibração em volta já começa também a, vamos colocar entre aspas, fazer de conta. Você começa a entrar num caminho. Então, quem está na depressão, não sinta mal em falar, eu não consigo, Débora, eu não consigo fazer uma oração, a minha cabeça, o meu coração, eu não consigo fazer isso. Então, não tente fazer isso real ainda. Mas entra no faz de conta. Eu adoro o mundo imaginário, vamos colocar assim, né? Entra e tente ter algum tempo. Mesmo se você estiver extremamente sem nenhum senso de humor para meditar, né? Porque a depressão é isso, o senso de humor não tem mais. Você não sente prazer, você não sente vontade. Tudo que você queria antes, que você sentia algo, agora parece que você é uma máquina. Então tire vantagem desse sentimento e se entregue a falar, eu vou pelo menos tentar conectar com o que será que Deus está tentando me dizer aqui? Qual que será a mensagem dele? Qual que será a vontade dele em relação a mim? E eu sei que ele pode me dar forças para realizar isso. Isso, pessoal, é maravilhoso saber que não só você tem forças, muito mais do que você pensa que tem. Eu tenho certeza absoluta que todos que estão ouvindo aqui têm a força que precisa para sair de qualquer situação que esteja. O problema é como que você vai escutar a mensagem dessa força. Porque não adianta, né, ter toda essa força ali armazenada dentro de uma caixinha e você não saber a instrução de como abrir a caixinha. E é isso. Deus está falando com você, mas você tem que ter um tempo de ouvir. E quando você começa até fazer de conta que você está pronto para ouvir, já começa pelo menos um movimento nesse passo. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a entender que nós precisamos de um tempinho, de 10 minutos, de 5 minutos, mesmo quem está na depressão, né, nessa fase. Eu falo porque ninguém é depressivo, as pessoas estão depressivas, né? Ninguém é uma pessoa depressiva. Débora não é uma pessoa estressada, depressiva, bipolar. Isso é uma parte do meu ser, que eu estou sendo. É muito diferente. Então é bom a gente entender isso já de cara, é ou não é? Então, olha, quando a gente ora,
A gente pode estar orando para pedir, para agradecer ou para louvar. No tanto que a gente esteja passando por um período depressivo, às vezes a gente precisa pedir mesmo. Ter a humildade de falar assim, nesse minuto eu preciso, Deus, eu preciso encontrar qual o significativo disso. Eu preciso sair dessa, vamos colocar assim. Qual é a mensagem? Mas não adianta pedir, pessoal, e depois não querer escutar. Porque as vozes que vão te falar, às vezes são as vozes do médico, do psicólogo, do psiquiatra, do seu amigo, da sua mãe. E às vezes vai ser a voz do silêncio, a voz dos sonhos que você vai ter aquela noite quando você ora e dorme. As vozes de Deus estão em todos os lados, nas bocas das pessoas, às vezes na fila do supermercado. Mas nós temos que ouvir. Como é que eu vou ouvir se eu não vou me expor a essas vozes? Isso que eu falo de, talvez você não acredita ainda, mas você tem que, então, colocar a mudança de fora para dentro. Escute, vá lá fora. Tente escutar as mensagens da natureza, as mensagens que Deus está mandando para você entender, né, na oração do Pai Nosso, quando falamos que seja feita a vossa vontade, né, e não a minha. E quando a gente entende a vontade de Deus, nós começamos a entender que realmente o plano dele pode estar sendo muito diferente do que aquele plano que eu estou insistindo na minha vida. E por isso que as coisas estão indo para um caminho tão diferente. No caso da ansiedade, nós temos que pensar assim: em tempos de estresse, em tempos de ansiedade mesmo, em tempos de fobias, né, de tudo isso, procure a vontade de Deus e não a sua. Todas as vezes que você estiver passando por um momento de ansiedade, procura saber, não que você queira fugir daquilo, mas qual é a mensagem daquilo? Qual é a vontade de Deus nessa situação? A vontade de Deus é que você acaricie aquele cachorro feroz que aparentemente chegou. A vontade dele é que você comece a entender mais sobre cachorros. A vontade dele é que você seja mais prudente e não vá correndo ao encontro de um animal que você não conhece. Qual é a vontade dele e não a sua? Porque a sua talvez é de esconder, é de fazer um mal, é de... Mas procure em todas as situações. O que Jesus faria, né? Tem essa frase que os nossos amigos evangélicos usam muito. What would Jesus do? O que Jesus faria? Então, quando a gente pergunta isso nos momentos de estresse, nos momentos de ansiedade, o que Jesus faria? E aí você sempre terá uma resposta de Deus. Você sempre terá uma resposta muito mais convincente, uma resposta que você vai falar: uau, então não é a minha vontade, a vontade dele seria isso, então eu vou começar a caminhar nesse caminho. Na oração, a gente vai falar na oração de São Francisco, né? Quando São Francisco vai dizer que ele gostaria de compreender mais do que ser compreendido. E isso relata a vontade de Deus, que ele queria compreender não só mais as pessoas, mas compreender muito mais a mensagem de Deus do que Deus compreendesse a mensagem dele, a petição dele. Porque Deus já sabe o que nós precisamos antes da gente sonhar em pensar. Em tempos de ansiedade, em tempos de estresse, vamos principalmente entrar em contato, vamos meditar. Quem é que medita, pessoal? A gente acha que meditar é ir para um topo de uma montanha, para uma fazenda em silêncio, aquela coisa, né, silenciosa, linda, maravilhosa, ficar lá, tem que ter silêncio completo. Aí a gente tem que sentar, né, cruzar as pernas, fazer aquilo tudo. Eu não entendo nada disso, de posições exatas. O que eu entendo é ter a minha conversa com Deus e escutar o que Ele está me respondendo. Quando você decide que você vai escutar a resposta dele, ou dela, né, de Deus, vamos colocar assim, que nós não temos nem ideia, né, de compreender esse amor, né, isso que é Deus. Mas quando eu estou, pelo menos, disposto a escutar, eu não vou precisar dessa montanha tão vazia, essa montanha, essa fazenda que não tem barulho, que eu não vou precisar de sentar numa posição ritualística, nada disso. O que eu vou querer eu quero o contato do pensamento ligado com a vontade de Deus. E quando isso acontece,
algo lindo acontece na vida. A gente começa a compreender mais as pessoas, a gente compreende a gente mesmo, nós mesmos mais. E não precisa de montanha, não precisa de fazenda. Que bom se você tem condição de ir num lugar lindo, em contato com a natureza, mas as pessoas que estão no centro de Belo Horizonte, na Praça do Papa, que estão aí no Times Square, Nova York, lá em Londres, no meio, lá na ponte de Londres, aquela bagunça toda, aquele barulho todo, não importa. O que importa é você conectar. Não espere o silêncio em volta de você para você ouvir a voz de Deus. Entre nesse silêncio, às vezes, 10 minutos por dia, aqui, ali. Aí tem pessoas que falam, Débora, é porque você não conhece minha vida. Eu tenho 15 horas de trabalho, depois menino chorando, aquilo. Gente, quando nós queremos uma coisa e quando a gente quer investir em uma coisa suficiente, a gente vai encontrar tempo. Aí, tudo bem, pode me jogar pedrada lá por Facebook, por mensagem instantânea, não tem problema. Porque eu tô aqui porque eu quero dividir um pouquinho do que eu aprendi. E às vezes, eu também já fui rebelde, muitas vezes, de entender, né, as mensagens que a vida me mandou. Só tô passando para vocês. Então é o seguinte, se você quer algo suficiente, você vai dar um jeito, tá? Se você não quer, você vai abraçar alguma desculpa para que aquilo não aconteça. Então, quem melhor do que investir em você do que você próprio? Então, se você vai investir em sair dessa pessoa ansiosa que você é, de querer controlar tudo, de não entender o processo de como sair disso, e é claro que ninguém está num processo depressivo, ansioso, seja lá qual, né, vão colocar o problema emocional, mental. Ninguém acorda um dia e fala, eu quero ter essa doença, eu quero ter isso. Claro que no plano espiritual anterior, você, por muitas vezes, por a maioria das vezes, você decidiu sim, você quis isso como método de resgate, mas a gente não está nem falando disso, estamos falando aqui mesmo. Você não quer estar assim mais, então tem que fazer alguma mudança. Nada muda se você não muda, tá? Nada muda se você não muda. Então, se você quer mudar a sua situação, você tem que... Deus está jogando a boia para você agarrar a boia aí. Você está afundando, Deus está te mandando a boia. Só que você não está vendo a boia porque você não está tempo de olhar, você não está abrindo seus olhos. Vamos, nós, eu, Débora também. Eu tenho que todo dia aprender a abrir os meus olhos para ver, né, se eu estou afogando ali dentro do mar, se eu não abrir os meus olhos, eu não vou ver a boia que Deus está me jogando, para que eu segure nela. Porque aí ele vai puxar aquela boia, ele vai te tirar daquele, né, como se diz, tem hora que a palavra em português é drowning, você está afogando, né? Olhe, escute, vamos pensar, qual é o plano que Deus tem aqui na minha vida, para mim? Não o meu plano, mas qual o plano dele? Que seja feita a sua vontade. Todas as vezes, pessoal, que eu estou chegando no momento que eu falo, ai meu Deus, e agora? Né? Quem é que não tem aquele momento do, e agora? Será que será que eu estou fazendo a coisa certa? Ou às vezes você chega no momento que você fala assim, eu não sei se eu aguento mais. Nossa, mais uma, né? Aí quando você para e fala assim, que seja feita a vossa vontade. Quando a gente tem fé, a gente não precisa de um plano B. A gente não precisa pensar em outras maneiras, porque você já sabe, e quando você tem fé, é aquele momento de entrega, né? É confiança e entrega. Isso é fé. Você confia em Deus e você entrega o seu poder a Ele. Quando você pode controlar algo, é o seu dever fazer algo. Mas quando aquele algo é incontrolável, é o seu dever se entregar à vontade de Deus e não ser rebelde com a situação. A gente está chegando aqui no final do café psicológico aqui no Facebook. Eu vejo que tem muita gente assistindo. Eu acho que não vai dar para falar o nome de todo mundo não, pessoal. Mas tem problema não. E eu sei que muitos de vocês vão ver depois no YouTube, né? Vai para o YouTube lá. Então, vamos pensar. Esse passo 11 para a sua vida. Novamente, procuramos através da prece e da meditação melhorar nosso contato consciente com Deus. Consciente é quando você está aware, quando você sabe que aquilo está acontecendo, né? Eu sei que eu estou falando, eu estou consciente. Se eu estivesse inconsciente, eu posso até falar, mas não vou lembrar daquilo. Então, Deus está conosco no nível inconsciente todos os segundos da nossa vida. Mas se eu não estiver consciente da presença dele,
eu me desespero. Então é muito bom a gente ter esses momentos de consciência do contato com Deus. E esses momentos a gente vai conseguir mais pelo contato, pela meditação e pela oração. Não precisa de fazer aquela oração demorada, aquela coisa. Se for, tudo bem, mas não é necessário. Palavras, tem pessoas que falam, meu Deus, eu não sei nem falar essas palavras, que não precisa. A oração é a sua conexão de coração para coração com Deus. Quando, às vezes, uma oração pode ser até silenciosa. Engraçado isso, né? Tem hora que o meu olhar para o céu é a minha oração para Deus. Tem hora que eu só preciso de 3 segundos para amá-lo, louvá-lo, agradecer a Ele. E Ele me entende. E é isso que eu quero agora, é sempre entendê-lo. Né? Então, essa primeira parte do passo 11. E continua. Melhorar nosso contato consciente com Deus na forma em que o concebíamos. Porque, na verdade, né, o que é Deus? Allan Kardec pergunta em sua primeira pergunta no Livro dos Espíritos. Que homem maravilhoso. Como que nós iríamos saber até fazer uma pergunta dessa? Né? Porque na nossa humanidade nós já iríamos igualar Deus à humanidade e perguntar quem é Deus. Mas Kardec é tão porreta, vamos falar assim, que ele já tão inteligente em sua forma, que ele já falava o que, né? É Deus. Então, não importa como você como que você concebe o Criador. O que importa é que você saiba que ele é todo amor, perfeição, bondade e justiça. E isso todas as religiões, todas as crenças estão em acordo. Que Deus é amor, bondade, caridade, né? E então não importa qual a forma que ele tem, se é homem, se é mulher, se é uma natureza, ele é, né? É Deus, isto é Deus. Então, como você concebe ele, quem está escutando aqui, seja você budista, judeu, evangélico, não importa, mas você sabe que ele é amor. E aí, você, rogando apenas o conhecimento de sua vontade, quer dizer, rogue pelo conhecimento para entender a vontade de Deus e não a sua, né? Porque quantas vezes nós vamos visitar o nosso passado e hoje a gente fala, graças a Deus aquilo não aconteceu, tanto que eu queria. Não é? A gente acha assim, meu Deus, nossa, se aquilo tivesse acontecido, eu queria tanto aquilo, e depois eu vi que não aconteceu e foi a melhor bênção, a maior bênção. Mas isso a gente vai ver quando a gente tira a nossa rebeldia, de ter as coisas como nós queremos. Mas quando a gente fala, novamente, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós, e forças para realizar essa vontade. Todos nós, todos vocês que estão ouvindo, que vão ouvir, todo mundo aqui, pode ter certeza que você tem essa força para realizar a vontade que Deus investe em você. Eu vou deixar o café psicológico aqui, com um carinho muito grande para todos aqui, os ouvintes. Pessoal, nada que eu falo aqui é meu, tá? Tudo que eu falo aqui, eu peço muita inspiração, né, de Deus. E também são coisas que eu procurei na internet, que eu fiz minhas colinhas, minhas notinhas para passar para vocês. Então, não olhe para a Débora achando que ela tá falando nada aqui que vem dela, mas que vem dos nossos amigos, dos anjos, né? E se eu falar alguma bobagem, por favor, me manda aqui, ou se você tiver um link, uma coisa bacana que quer compartilhar, se alguém quer ser trazido à câmara também para falar alguma coisa, por favor, deixa aqui nos comentários e a gente vai, eu trago você também para a gente aprender um com o outro. Beijo para todos, até semana que vem, que é o último passo, tá? Passo número 12.